Pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Vias do Senhor. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. É sempre um prazer saber que você está aí do outro lado, atento, nos acompanhando. Peço a você que está assistindo a gente, a todos vocês que estão aqui na casa, que acessem as nossas redes sociais, que comentem, que curtem, que compartilhem. Vamos ajudar aí a divulgar as atividades que nós fazemos aqui no Vinhas. É sempre muito importante fazer essa nossa mensagem e o nosso trabalho chegar a todos que precisam. Também quero convidar a vocês que estão aqui, que estão em casa, a conhecer a nossa biblioteca, que tem um vasto material, todos os livros de Emmanuel, todas as obras também de Kardec. Venha conhecer, adquirir os livros, para a gente poder se aprofundar cada vez mais na doutrina. Kardec já disse para nós, crescer-vos, instruir-vos, né? Amai-vos e instruir-vos. Então vamos nos instruir, tanto com a biblioteca ali, como com a biblioteca também que empresta livros para a gente poder estar sempre tendo mais conhecimento sobre o assunto, porque o conhecimento liberta. Então está ali à disposição de todos que queiram conhecer e adquirir os nossos livros. Então vamos iniciar o nosso trabalho hoje fazendo uma prece, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, muita luz, para que nós possamos compreender a lição do Evangelho de hoje, colocá-la em prática na nossa vida, mas principalmente, acima de tudo, vamos agradecer pela oportunidade da reencarnação, agradecer pelo nosso corpo perfeito, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelo nosso abrigo, e agradecer também a oportunidade de estar aqui. Recebam todos essa luz. Vamos pedir pelas pessoas que deixaram os nomes ali nas caixinhas, que a espiritualidade possa fazer uma visita até elas, levando luz, levando paz, levando o consolo necessário e principalmente a força para lidar com as suas adversidades, com as suas dificuldades. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Que assim seja. Então hoje o tema que nós vamos falar é sobre a lei do trabalho. É uma lei natural, uma lei divina muito importante e também muito necessária para nós, encarnados e desencarnados também, mas para nós aqui principalmente. É uma lei tão importante que Kardec dedicou um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos só para falar dela. É um capítulo pequeno, mas que nos diz muitas coisas, nos fala muito sobre essa bênção divina que é o trabalho, essa lei que Deus deixou para nós. E nós vamos ver por que ela é uma lei divina. Nós vamos refletir se o trabalho serve apenas para suprir as nossas necessidades materiais, se ele é simplesmente um meio de ganhar a vida, ou se ele é somente essa obrigação, ou será que também é uma realização? Nós vamos compreender os 3 tipos de trabalhos que Emmanuel cita para a gente. Vamos falar também como que o trabalho contribui para o nosso desenvolvimento material, espiritual e moral. E o que a doutrina nos fala sobre os desafios do trabalho, e também vamos procurar buscar um significado para as atividades da nossa vida. E também como que o trabalho feito com amor e com caridade acelera a nossa evolução. Será que trabalho e evolução estão interligados? Faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória? Tudo isso a gente vai refletir nesta noite de hoje. Então a doutrina espírita coloca o trabalho como lei divina, né? Eu acabei de falar aqui. É uma lei natural. Então, para a gente entender o trabalho como essa lei, nós precisamos saber o que é uma lei divina, né? Uma lei natural. O próprio nome já fala, divina, pois foi criada por Deus, né? Sendo criada por Deus, ela é eterna, ela é imutável e perfeita.
Deus não faz nada que não seja perfeito. Então, se Ele criou a lei do trabalho, é porque ela é realmente necessária para a gente, e a gente vai ver por quê. E sendo lei, nós estamos sujeitos a ela, e implica todos os seres que estão aqui encarnados na Terra. Implica em tudo que Deus criou. Seja qual for o nível de evolução que nós estejamos, que qualquer um de nós esteja, a lei do trabalho está presente na nossa vida e se aplica para a gente também. Seja qual reino da natureza que Deus criou, a lei do trabalho está também inserida dentro dela. Não temos como fugir. Então, seguir as leis divinas, as leis que Deus criou, é a única e verdadeira felicidade que o homem tem. Porque é através dessas leis que nós vamos nos norteando, que nós vamos nos guiando para a nossa evolução, que é o nosso objetivo aqui enquanto encarnado. Nós viemos para evoluir. Então, seguir as leis divinas é um desses caminhos. E a lei do trabalho é realmente, nós vamos ver esta noite, que ela é muito importante, que ela tem uma razão de ser muito grande. Para começar a falar disso, eu vou contar para vocês uma historinha que conta-se que lá no deserto de Tebaíba vivia um velho monge que costumava dar sábios conselhos a todos que o buscassem. Um dia, bem cedinho, um rapaz vindo de longe bateu na porta da humilde morada do monge e disse: Irmão, eu venho lhe pedir, em nome de Deus, que me ensine a fugir das tentações. E o monge olhou bem tranquilo para ele e falou: Eu vou te fazer um outro pedido. Me ajude hoje com um pouco de manhã e eu lhe ensinarei amanhã, pela graça de Deus, o que você deseja. E assim ficou combinado. O rapaz iria ficar o dia inteiro com o monge e no outro dia o monge ensinaria ele a fugir das tentações. E como era bem cedinho, os dois se entregaram ao trabalho, que no caso aqui era de preparar a terra para a plantação, era de arar a terra, né? O monge cantava, o rapaz acompanhava, e aí quando o sol já estava quente, por volta do meio-dia, os dois fizeram uma pausa, tomaram uma refeição saborosa e continuaram na sua lida do dia. Lá no finalzinho do dia, depois dos últimos raios do sol, os dois deixaram o trabalho, voltaram para casa, jantaram, fizeram uma oração e deitaram-se para dormir, como tinham sido combinado. No outro dia de manhã, o monge perguntou ao seu hóspede: Meu irmão, você ainda quer saber como afastar as tentações? E o moço respondeu ao monge: Não, eu já aprendi bastante, mestre. E o beijou a mão respeitosamente, se despediu e partiu. Por que eu trouxe essa história para a gente hoje? Porque se a gente analisar essa história, logo de cara a gente já vai entender o propósito que o trabalho tem na nossa vida. Então veja bem, o moço, fala moço, devia ser jovem, né? Então, tentado, querendo buscar um caminho para fugir das tentações. Podiam ser de vícios, podia ser de pensamentos destrutivos, podia estar aí pensando em suicídio, podia estar perdido na vida, com uma depressão. Estava sendo tentado, ocioso. E aí, depois de um dia de trabalho com esse monge, ele não precisava mais de descobrir como se livrar das tentações. Por quê? Porque com esse dia de trabalho, ele descobriu que o trabalho preenche a nossa vida, preenche o nosso dia. E principalmente o trabalho preenche a nossa mente. Trabalho é um objetivo para todos nós. Nós não fomos feitos para ficar parados, nem fisicamente, nem espiritualmente. Nosso corpo precisa trabalhar. Ele fica estagnado, ele se atrofia se a gente ficar parado. Da mesma forma a nossa mente. Tudo no planeta é movimento, tudo está em movimento, nada está parado. E a nossa mente ficando parada, sem ocupações, a gente abre brecha
para influências negativas. Provavelmente era isso que estava acontecendo com esse moço que foi procurar um monge. Ocioso, ali com, às vezes, várias horas do seu dia, sem ocupações. Aí, está dando brecha para a espiritualidade inferior atingi-lo, colocar ali pensamentos na sua cabeça. Então, só de cara, o trabalho já nos ajuda nesse sentido. É aquele ditado, né? Cabeça vazia, né? Oficina de coisas que não prestam. Então, o trabalho, além de tudo, é uma ocupação para a gente. É claro, Deus coloca para a gente como lei, porque nós precisamos realmente, mas principalmente como fonte de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Se a gente não faz nada, a gente não progride. Se a gente não pensa, a nossa inteligência não se desenvolve. Então, o trabalho é uma forma de aperfeiçoamento da nossa inteligência. O trabalho garante também o nosso sustento, garante o nosso bem-estar, a nossa segurança. Quem que vive sem trabalhar? Aí na questão 675 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade se o trabalho serve apenas para cumprir as nossas necessidades materiais. Como vimos na história, a espiritualidade responde para a gente que não. Que o espírito trabalha como o corpo. E toda ocupação útil é um trabalho. Então temos sim esse trabalho que nos remunera, porque a palavra trabalho, quando a gente fala, ela remete a ter um emprego, ela remete a remuneração, né? Você ganhar vida. Qual o meio de trabalhar, de ganhar vida? É trabalhando. Então ela remete principalmente a isso. Mas não é apenas isso. A espiritualidade fala pra gente de ocupação útil. Nós vamos ver isso agora quando Emmanuel fala para a gente no livro Pensamento e Vida sobre os 3 tipos de trabalho. Então Emmanuel coloca primeiro o trabalho como obrigação, que é esse realmente que nós temos todo dia, né? O trabalho que nos dá a remuneração que a gente precisa. E Emmanuel, filósofo, né, que ele fala muito bonito, ele fala assim que o trabalho, a obrigação, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. E se Emmanuel estivesse aqui hoje, nesses tempos que nós vivemos, ele falaria também da euforia material que nós temos, né? Porque nós precisamos, infelizmente, cada vez mais de dinheiro. Não só para os nossos prazeres, mas também para as nossas necessidades. Porque nós não temos nada de graça. E hoje em dia, muitas coisas que nós temos é necessário. Internet é uma delas. Né? Hoje em dia se trabalha por internet. Então não é só para lazer, para ficar lá vendo vídeo, às vezes sem função. É necessário. É difícil hoje em dia viver sem o celular. E tudo isso tem custo. Então nós precisamos sim, o trabalho, a obrigação é realmente esse de bater ponto todo dia, que nós precisamos para sobreviver. Ele pode ser braçal, pode ser intelectual. Os dois têm a mesma importância e a mesma dignidade. Porque pensar também dá trabalho, né? Não é só o trabalho, não é só aquele que está ali debaixo de sol fazendo esforço físico realmente. Aquele que está ali, às vezes sentado o dia inteiro, pensando, organizando as ideias, criando, buscando soluções, também está fazendo um trabalho muito importante para nós. Então, não importa se o seu trabalho é braçal ou intelectual, ele é obrigação e nós precisamos fazer cada dia mais. Esse trabalho obrigação ele também pode ser para a gente uma prova ou uma expiação. Porque, infelizmente, nem sempre a gente consegue trabalhar com aquilo que nós gostamos realmente. Nem sempre a gente consegue ganhar realmente aquilo que a gente gostaria. Às vezes nós temos que lidar com pessoas difíceis, com patrões difíceis, e às vezes não é fácil. Quantas pessoas às vezes estão insatisfeitas com o seu trabalho? Mas nós temos que pensar que nada é por acaso. É claro que um bom trabalho depende muito da nossa qualificação, da nossa melhora, mas o importante aqui é saber se esse é o trabalho que eu tenho hoje e que é o que garante o meu sustento, o que eu preciso? Eu preciso fazer com amor,
fazer com alegria, com comprometimento. Porque ele pode ser ruim, as pessoas que estão perto de você podem não ser as ideais, mas de repente você pode estar ali porque realmente você precisa. E também nem sempre você é obrigado a estar ali. Trabalho é uma lei, mas não quer dizer que você tem que trabalhar só nesse trabalho, não pode mudar. Então, se você está ali, já tentou e outras oportunidades não estão aparecendo, não é melhor agradecer e aproveitar? Porque ele pode estar sendo uma prova, expiação para você que é necessário você passar por ele. E depois, conforme o tempo, com o seu comprometimento, com a sua melhora, quem sabe novas oportunidades não vai aparecer. Então, trabalho e obrigação, todos precisamos garantir o nosso sustento. Aí Emmanuel fala para a gente também do trabalho-ação. Ele fala que o trabalho-ação é o trabalho que transforma o ambiente. Lembra lá que a espiritualidade responde para a gente que toda ocupação útil é um trabalho? Então, trabalho não significa só bater ponto todos os dias. É também, mas não é só. Cumprir a nossa obrigação espiritual de se tornar útil, de aperfeiçoar a nossa inteligência, de trabalhar em prol do nosso irmão, também é um trabalho. É o trabalho-ação. Transforma o ambiente que nós vivemos, o ambiente dos nossos irmãos. Dentro do trabalho-ação nós podemos encaixar a caridade, o amor ao próximo, é prestar um auxílio a alguém que está precisando, seja um auxílio braçal, realmente de ajudar numa tarefa, ou seja um auxílio de ouvir, de dar atenção, de dar um conselho edificante para a pessoa que está precisando. É fazer um trabalho voluntariado, né, que é muito importante também, é necessário. Nenhum tipo de trabalho é inútil. Todo trabalho que a gente se dedica com amor, com caridade, é uma ocupação útil e é isso que a espiritualidade coloca pra gente. É uma ocupação útil, um trabalho, nem que seja cuidar da nossa casa, o nosso lar, que é um lugar que é uma bênção que Deus dá pra gente, onde lá dentro deveria existir apenas paz, harmonia, união. E tem gente que nem isso não faz. Não é verdade? É um trabalho também a gente procurar evoluir e procurar melhorar. Uma leitura edificante. Está ocioso, não tem nada para fazer? Pega um livro. Vai ler, vai se instruir. Tudo isso você está transformando o ambiente, o seu e o do próximo. E aí Emmanuel coloca para a gente o trabalho de serviço, que está diretamente ligado ao trabalho-ação. Porque o trabalho e serviço transforma o homem. E olha que transformação, quando eu decido trabalhar em prol de mim e trabalhar em prol do meu irmão, em ajudar a servir com carinho, com amor, eu estou me transformando. É isso que nós precisamos. Eu estou evoluindo, estou mudando, estou ajudando a fazer um mundo melhor. Precisa ter remuneração? Financeira? Não. Mas olha quanta realização pessoal que a gente sente quando a gente quer fazer realmente com amor, com carinho, com dedicação, pensando realmente no propósito de ajudar. A remuneração é a gente se sentir útil, é a gente ver a alegria no olho de um irmão que está ali, que a gente ajudou, é você deitar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, foi legal, eu me senti bem fazendo isso. Não é esperar gratidão. Gratidão pode até vir. É bom, é gostoso você receber gratidão, mas a gente não pode fazer esperando que ela venha. O trabalho-ação, o trabalho de ajudar, nós precisamos fazer porque nós queremos. Porque eu quero ajudar a transformar a vida do meu irmão. Eu quero ter a realização de ser uma pessoa do bem, uma pessoa ajudar. É essa a remuneração que nós temos. Então, o trabalho, seja qual for ele é sim uma obrigação, é uma lei. Deus colocou ela pra gente. Mas no nosso trabalho nós devemos procurar a realização. E a realização só vem quando nós tomamos consciência da necessidade dele. E por que ele é importante para mim como ser humano, para mim como espírito. É isso que nós precisamos buscar. Dedicação, amor ao que a gente faz, alegria no que a gente faz. Por mais difícil
difícil que ele seja, quando nós agradecemos por aquilo que estamos fazendo e fazemos com dedicação, com amor, por mais difícil que esse trabalho seja, provavelmente ele vai se tornar mais leve, porque eu gosto do que eu faço. E principalmente, quando a gente cumpre as nossas obrigações com amor, o nosso sentimento de dever de cristão cumprido é a remuneração que a gente vai ter. E isso é a melhor coisa que tem. E é dessa forma que o trabalho dá um significado maior à nossa vida. Porque a gente sabe que o trabalho contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. É por isso que Deus colocou ele para a gente como uma obrigação. Porque eu preciso fazer, mas ele é necessário para a minha evolução. Porque parado ninguém desenvolve. Parado, sozinho, numa ilha, você não está trabalhando nem em prol de você, que dirá em prol do nosso irmão. E nós sabemos que o amor ao nosso próximo é um dos caminhos da evolução, é um dos caminhos para a gente chegar à perfeição. Então precisamos ter isso em mente. É difícil? Mas o trabalho é necessário à vida de todos nós. E o maior exemplo do trabalho, ação, serviço e obrigação, foi o próprio Mestre Jesus. Jesus, enquanto encarnado aqui na Terra, fez com maestria todos esses trabalhos. A obrigação de carpinteiro, que ele era, que ele garantia o sustento que era necessário, mas olha quanto trabalho, ação Jesus fez. Jesus veio aqui simplesmente pregar o amor, pregar a caridade, a igualdade. Um espírito muito evoluído, mas estava aqui trabalhando, mostrando para nós que não importa qual grau de evolução que nós estejamos, o trabalho é sempre necessário. É isso que nós precisamos ter em mente. E na questão 679 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: e o homem que possui bens que assegura a sua existência, está isento da lei do trabalho? Aí a espiritualidade responde: do trabalho material talvez, mas não da obrigação de se tornar útil. Que fique aqui bem claro hoje: trabalhar é ser útil. Útil para a gente, útil para o nosso irmão, útil para o nosso planeta. Então, mesmo que você tenha dinheiro, se você nasceu, ou se você tem boas condições, que você não precise trabalhar o trabalho obrigação, você tem o compromisso de ser útil, principalmente, mais do que quem precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. Porque se você já tem riqueza, a riqueza é uma responsabilidade. A riqueza é uma aprovação. Se você não precisa trabalhar, como que você está ocupando os seus dias? Olha o tempo que você tem para ficar sem fazer nada. Então não pode. O que você está fazendo para ocupar o seu tempo de forma útil? Então, coitado daquele que não precisa trabalhar. Ele está mais sujeito à influência da espiritualidade negativa, porque ele tem muito mais tempo para fazer o bem do que quem precisa trabalhar o dia todo. Então, mesmo quem não tem dinheiro, precisa ter uma ocupação útil. Todos nós precisamos. Ficar ocioso não é bom. Leva a gente a caminhos que podem ser perigosos. Eu não tenho estatística, mas normalmente pessoas depressivas, pessoas que passam por problemas realmente. Muitas vezes é uma falta de ocupação, é uma falta de algo que lhe preenche. Então, mesmo se você está fazendo um trabalho que não está te preenchendo, procure o que te preenche. Não vamos fazer mecanicamente. Vamos fazer com que esse trabalho, que é uma obrigação, faça bem para mim, em todos os sentidos. Porque todos precisamos trabalhar, mesmo os desencarnados. Então, essa história que a gente vai morrer e a gente descansa, a gente sabe que não existe. Pelo contrário, desencarnado, acho que a gente trabalha ainda mais. Porque aí nosso corpo está mais leve, nós estamos mais ágeis, nós temos todas as nossas capacidades ali perfeitas, nós precisamos trabalhar ainda mais.
E a literatura espírita está aí, mostrando para a gente, né, os livros de Emmanuel, de André Luiz, e todos eles, mesmo os simples romances até os livros mais difíceis e mais complexos, mostram como é o trabalho da espiritualidade, como é intenso. Então nós vamos trabalhar aqui e vamos trabalhar também depois quando desencarnar, porque é necessário. Quanto mais evoluído, mais trabalhamos. Só muda a diferença do trabalho, o grau de trabalho, mas é o mesmo. Jesus, né? Precisava trabalhar? Se fosse ver, não. Pela nossa maneira de pensar, não. O espírito evoluidíssimo, mas trabalhou e muito em prol do bem das pessoas, em prol do nosso bem, né? Então vamos trabalhar todos. A diferença é só a natureza do trabalho, mas todos nós vamos ter que passar por isso. Até os animais trabalham. O trabalho dos animais é proporcional ao grau de evolução que eles encontram, a sua condição ali na natureza. Mas nenhum bichinho, nenhum animalzinho, nenhuma planta da natureza é sem função. Todos têm a sua função. É um trabalho diferente do nosso, nível diferente, mas é um trabalho. Até eles. Quantos bichos, por exemplo, abelhas. Abelhas têm uma função muito grande na natureza. Né? Os insetos, a polinização. Não parece, mas é um trabalho. O que dirá nós? Né? Perfeitos, providos de inteligência, de raciocínio. Como não é a responsabilidade nossa? Então todos, se é lei de Deus, todos nós estamos submetidos a ela e não há como fugir. Ah, mas eu não quero trabalhar. Não vou trabalhar, não vou fazer nada. A doutrina espírita não impõe nada, a gente sabe, ela só expõe. Ela diz pra gente que nós precisamos trabalhar para a nossa evolução e para a evolução do nosso mundo. E nós sabemos que ao desencarnar nós vamos ser cobrados pelo que nós fizemos de mal, de bem, e principalmente pelo bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Então fica aí a seu critério. Deus não condena, muito pelo contrário, te dá quantas oportunidades você quiser, mas é você que vai decidir o quão rápido você quer evoluir. Quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós trabalharmos com fé, com alegria, com amor, mais rápido tenho certeza que será a nossa evolução. Então, você que está aí, louco, querendo se aposentar, para ficar ali ocioso contemplando a natureza, pode esquecer. Por mais que você já contribuiu 30, 35 anos, achando que agora eu vou descansar, nós não temos descanso. Sinto informar, mas nós precisamos ser útil, precisamos ter ocupação útil, tá? E aí, fácil? Não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar uma vida inteira e eu falar aqui que eu vou aposentar e não vou poder descansar. Calma, nós precisamos sim de descanso. Né? Tanto que a questão 682 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta justamente isso. Se precisamos descansar do trabalho. E a espiritualidade responde que sim, sem dúvida. Mas o repouso é uma necessidade para as forças do corpo físico. Precisa descansar, é necessário. Mas quando a gente descansa, quando a gente descansa o corpo físico, a gente deixa a nossa inteligência mais livre. Nós podemos criar mais, nós podemos pensar mais e pensar como nós podemos evoluir mais. Né? Mente e corpo descansado está ali carregado para novas descobertas, para novos caminhos e novas formas de recomeçar, seja em que fase da nossa vida for. Então precisamos de momentos de lazer, precisamos do nosso descanso, de descontração, mas apenas o nosso corpo físico. Recuperados, retomamos. Até porque sabemos que muitas vezes não. Já falei aqui em uma outra exposição que tivemos, que nós
enquanto dormimos, nosso espírito trabalha, né? Passamos a noite inteira ali, muitas vezes, ajudando a espiritualidade, trabalhando com outros irmãos. Então, é uma constante. Trabalho na nossa vida é lei, precisamos. Mas, como então, se a gente precisa trabalhar o tempo todo, com alegria, a gente cansa, a gente é falível, nós somos. Não sei se vocês prestaram atenção na história que eu falei, que lá no finalzinho do dia, quando eles terminaram de jantar, eles fizeram uma oração e foram dormir. Então, gente, prece. A prece é poderosíssima. Tá difícil, tá pesado, tá custoso? Lembre-se, nós não estamos sós. Eleve o teu pensamento a Deus. Faça a sua oração, agradeça, gratidão também é fundamental na nossa vida. E peça ajuda aos céus para te dar luz, para te dar força realmente para seguir nessa caminhada que não é fácil. E nós nunca estamos sós, temos que ter sempre isso em mente. Precisamos da oração, da luz divina. E ela nunca é tirada de nós, a não ser que nós nos afastemos dela. Ela sempre está ali, é só a gente pedir que ela está ali, sempre junto com a gente. Precisamos estar sempre em oração. A oração nos conecta com a espiritualidade e nos ajuda nessa missão de fazer o nosso trabalho sempre e cada vez mais, cada vez melhor. Então, meus irmãos, nós vimos hoje que o nosso trabalho, o nosso processo evolutivo passa sem sombra de dúvidas pelo trabalho. Ele é necessário, seja ele de que tipo for, seja trabalho, obrigação, trabalho, ação. O trabalho é necessário para cada um de nós. O trabalho com amor e compromisso nos possibilita evolução material, evolução moral e evolução espiritual. Sem ação na nossa vida, nós ficamos estagnados. Precisamos estar em movimento, precisamos nos ocupar útil todo o tempo nosso. O trabalho é uma obrigação, sim, mas acima de tudo, uma realização e uma bênção em forma de ferramenta para a nossa melhora e para a nossa evolução. Por isso que Deus deixou para nós. O trabalho é um princípio da máxima, ajuda-te para o céu te ajudar. Como eu disse, parado nós não evoluímos, precisamos fazer a nossa parte. E o trabalho é uma forma da gente se ajudar para que o céu também possa ajudar a gente. Nada e ninguém pode ficar parado. Como eu posso me tornar cada vez mais útil em prol da minha evolução e da evolução do meu irmão e da evolução do meu planeta? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje. Como eu posso trabalhar mais e me tornar cada vez mais útil? E com essa certeza que nós nunca estamos sós, é que nós vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada por nos mostrar as ferramentas necessárias para a nossa evolução. E te pedimos que não nos falte a sua luz, que não nos falte as suas inspirações, para que nós possamos trilhar o nosso caminho. Vamos pedir a espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa melhora, para preparar realmente o nosso corpo e o nosso espírito para a nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada.